na aula e eu vou estar acompanhando e dando todo o suporte que for necessário, tá bom? Então, a aula de hoje é a aula 17 da apostila, desculpa, aula, perdão, 19 da apostila, aula 3, né, do Word, certo? Você participou da última aula, né, Eduardo? Eu sim. Quinta-feira passada não teve, foi feriado, mas na outra quinta você estava, né? Tá. Então, na quinta-feira passada foi a aula 18, hoje é a aula 19 do Word, terceira aula aí da sequência, beleza? Beleza. Então o Nicolas vai se apresentar, vai iniciar a aula e aí eu vou estar acompanhando e dando o suporte que for necessário, tá bom? Então, para quem não me conhece, você não me conhece, meu nome é Nicolas, eu terminei o curso de informática e atualmente sou universitário e estudo engenharia elétrica. Bom, eu estou acompanhando o Dadá nas aulas aí faz um mês já, mais ou menos. Tô pegando uma certa experiência e hoje eu vou estar tá com você nessa aula para passar um pouco do conhecimento que eu tenho. Então, hoje a gente vai trabalhar com a página. A gente vai ver o guia layout de página, vai trabalhar com margens, a gente vai ver orientação, alinhamento, sobreposição de imagens e essas coisas. Bom, tipo, a primeira coisa é que nem sempre tu vai usar. Não é uma coisa que você vai usar sempre, assim, mas é muito útil e eu já vou mostrar por quê. Vou começar compartilhando a tela, PowerPoint. Tá aparecendo aí, galera? Tá. Beleza. Como o Dadá já falou, aula 19 da apostila, aula 3 do Word. Trabalhando com página. Aqui eu falei, né? Guia layout de página, que é o guia que a gente vai ficar hoje, né? O primeiro tópico, né? A gente vai ver margens, orientação, tamanho, entre outras coisas. Como eu falei, sobre a posição de imagens, painel de seleção, essas outras ferramentas que facilitam a nossa edição, né? E como eu tinha falado antes, você não vai usar sempre. Por exemplo, é uma coisa específica porque vamos supor que você quer fazer um trabalho nas normas da ABNT. Você vai ter que formatar o seu documento por margens, orientação, tamanho, de acordo com as regras da ABNT. Você vai ter que seguir um padrão que a ABNT impõe para você. Então, nessa situação, você vai ter que mexer com a página. Você vai ter que trabalhar com ela. Você vai ter que alterar as margens, o tamanho do papel, né? Tudo isso no guia layout de página. Algum comentário aí, Duda? Então, Bonato, o que o Nicolas está dizendo é que existem várias guias lá no Word, né? E hoje, em específico, a aula é voltada à guia layout de página. E o que a gente encontra nessa guia layout de página? Nós encontramos ferramentas para mexer com as margens do documento, para mexer com a orientação, ou seja, a forma como ele vai ser impresso na folha, o tipo de papel que está sendo utilizado, entre outros recursos, né? Como ele já disse anteriormente, são recursos que, em algumas situações, talvez você não chegue a utilizá-los, mas você precisa saber como funciona, aonde estão essas ferramentas porque no momento que você tem que formatar um documento seguindo alguns padrões de normas da ABNT, você vai ter que aplicar uma margem adequada, uma orientação adequada a esse documento, o tipo de papel que você vai utilizar e assim por diante, certo? Isso aí. Pode continuar. Bom, eu vou compartilhar a tela do Word, né? Tela 19. Tá aparecendo aí, gente? Tá. Então, a gente vai nesse guia aqui, ó. Layout de página. Bom, aqui a gente vai ter 3 grupos. Da configuração de página, né? Que é configurar página, o parágrafo e organizar. O primeiro item vai ser as margens. Bom, o próprio Word ele já tem algumas margens para você usar só, tipo, que o próprio Word criou. Por exemplo,
a padrão, né, que é a normal, que vai vir em todo o documento, a não ser que você altere uma margem e deixe ela como padrão. Que eu já vou explicar como você faz isso, mas saiba que o normal é o padrão de todo documento. Se você não alterou nada, nenhuma configuração, normal vai ser padrão. Aqui tem outros tipos de margens que o próprio Word disponibiliza pra gente. E pode ver que a minha está personalizada. 3 centímetros superior esquerda, 2 inferior direita. Eu personalizei aqui, ó. Aqui embaixo em margens personalizadas. Bom, aqui você consegue personalizar a seu gosto ou com o que você precisa. Por exemplo, perceba que aqui tem uma visualização. Você consegue ver como seu documento está ficando. Quando eu aumento, por exemplo, a margem da esquerda, perceba que aqui, ó, na visualização, ela aumenta também. Você consegue ver como o seu documento está ficando. Se eu quero pôr uma medianize, se eu quero colocar a medianize na parte superior, perceba que surgiu um xadrez aqui em cima. Você consegue ver como o seu documento está ficando. Aqui tem umas opções de página, né? Se quer pôr margens de espelho, 2 páginas por folha, livro. Margens de espelho é para você deixar o seu documento todo, tipo, você deixa a mesma margem para todas as páginas do seu documento. Aqui você tem a visualização, né, que eu mostrei. Perceba que, de acordo com as alterações que eu fiz, a folhinha foi se mudando. E aqui tem umas opções de aplique. Você quer aplicar nessa seção, do ponto em diante, ou no documento inteiro. Aquela hora que eu falei em definir como padrão, quando você altera uma margem, você pode definir aqui, ó. Você clica em definir como padrão e os próximos documentos terão essa margem inicialmente, né? Só falando aqui, tem a orientação também. Perceba a folhinha aqui na visualização. Quando eu coloco paisagem, ela deita, porque a folha vai ficar deitada. Retrato, a folha fica em pé. Aí você dá OK se você quer salvar. Eu, como não quero, vou apertar no cancelar. Bom, a orientação também tem aqui ao lado, ó. Perceba que paisagem, folha ficou deitada. Retrato, folha em pé. Alguma dúvida aí, Eduardo? Algum comentário? Não. Tá entendendo bem? Tô. Bonato, o que o Nicolas acabou de apresentar aí, lembrando, guia layout de página. Você está com o seu computador aberto, né, Bonato? Tô, já tô aqui no Word. Tá. Então, na guia layout de página, o seu Windows, o seu Word é o 2013? Pera aí, deixa eu ver. É 2007, hein? Jesus. Uhum. Vai ter que veja com o seu pai trazer para nós aqui para a gente poder instalar esse programa para você, cara, para você usar. Depois, Porque na hora que ele chegar, eu já falo. Combina com ele depois e uma hora que ele vier para cá trazer para a gente instalar, para você não ficar tendo esse conflito, né, de informação. Então, assim, o que o Nicolas está mostrando é a guia layout de página. E aí a gente vê que na guia layout de página nós temos 3 grupos de ferramenta. O grupo configurar página, que é o primeiro grupo. Compartilha comigo, Nicolas, deixa eu compartilhar minha tela aqui agora. Beleza. Espera aí. Pode compartilhar. Deixa eu só ver aqui. Tá aqui, tá aberto. Tá aparecendo aí a janela do Word para vocês? Tá. Sim. Então, beleza. Então o Nicolas está exatamente mostrando para nós essa guia aqui, ó. Deixa eu deixar a vermelhinha aqui. Layout de página, certo? Tá vendo aqui a guia aqui em cima que eu estou mostrando? Sim. Dentro dessa guia, nós temos os grupos de ferramenta. Então, layout de página tem o grupo. Opa, você não está mudando aqui. Ah, mudou.
configurar página, tem o grupo parágrafo e tem o grupo organizar, certo? Certo. Então, em cada um desses grupos, nós temos as ferramentas individuais. Então, primeiro ele está mostrando as ferramentas do grupo configurar página. Então, a primeira ferramenta que ele mostrou é a ferramenta das margens. O que essa ferramenta traz de recurso? Ela permite mudar o tamanho, as medidas da margem do meu documento, da folha que eu trabalho no Word. Então, assim, se a gente voltar às nossas aulas lá de escola, a gente vai lembrar que quando a gente pega o caderno, no nosso caderno eu tenho as linhas que eu escrevo, né, o meu texto, e eu tenho as linhas também, esquerda e direita, que marcam a margem esquerda e direita da folha, e tenho também a margem superior e inferior do meu caderno. Então nós aprendemos na escola que a gente precisa respeitar as margens. Eu não posso colocar texto ultrapassando o limite da margem, nenhum dos lados, nem em cima nem embaixo, certo? No Word, que é o nosso editor de texto eletrônico, essas linhas, elas não aparecem a olho nu, eu não visualizo elas, porém elas estão presentes, né? E aí como que eu identifico elas? Quando eu venho aqui na régua, tá? Nos marcadores aqui da régua, ó, recuo esquerda. Quando eu clico aqui, ó, ele está mostrando exatamente onde passa o alinhamento da minha margem esquerda. E o mesmo acontece do outro lado. Clico e eu tenho a linha lá identificando exatamente onde passa a margem direita. Observe que essas margens estão definidas de acordo com aquilo que está configurado aqui, ó, no meu caso, margem normal, 2,5 de centímetros na parte superior, 2,5 centímetros na parte inferior, 3 do lado esquerdo e 3 do lado direito, certo? Então, assim, toda vez que eu abro o Word, o Nicolas falou muito bem, sempre nós temos o documento com a folha em branco, utilizando as medidas padrões, que é a margem normal. Porém, essas margens podem ser alteradas de acordo com a minha necessidade. E aí eu tenho como opção já pré-definidas as medidas para a margem estreita, que vai reduzir as margens do meu documento, tanto na parte superior como na parte inferior, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Ele sempre vai manter a medida de 1,27 centímetros. Já a opção da margem moderada, ele também mexe com as minhas margens, deixando superior e inferior com 2,54 e esquerda e direita com 1,91. Depois eu tenho também a opção da margem larga, que também aplica margem superior 2,54 e inferior 2,54, só que aí nas laterais ele joga para 5,08 de margem. Automaticamente, sempre que a minha margem fica maior, menor é o espaço para o meu texto. Então aqui dá para você ter essa ideia, né? No desenho aqui, ó, que o espaço para o corpo do meu texto ficou bem menor, porque eu estou usando aqui, nesse caso eu estou visualizando a opção de margem larga. E depois a opção espelhada, que é aquela opção que transfere para todas as páginas do meu documento, frente e verso, a mesma medida de margem. Então, assim, se eu for posteriormente fazer uma encadernação, fazer um livro desse documento, eu não vou ter problema de, quando virar o verso da folha, desproporcional à parte da frente do documento. Então, ela vai estar aplicando, né, essa margem espelhada, que vai considerar a medida que está na frente para a parte de trás também da minha folha, e assim sucessivamente nas outras páginas. Ok? Sim. E aí ele mostrou também que eu posso também, caso seja necessário, personalizar essas margens. Então eu venho aqui em margem personalizada, e aí eu vou alterar a medida da margem do meu documento de acordo com a minha escolha. Então eu defino manualmente tanto a margem superior, inferior, como direita e esquerda. Beleza? Beleza. Tá? Então, vou mexer constantemente com isso? Não. Vão ter situações específicas. Quando eu for fazer um trabalho normal, uma digitação de documento da área de trabalho, eu vou usar a margem no formato padrão, que é o normal. Porém, se tiver necessidade de fazer alguma alteração, eu posso alterar ou escolher
entre as opções disponíveis ali do Word. Depois da sequência, ele falou também, Bonato, sobre a questão da ferramenta orientação. Então, nós já tínhamos visto lá anteriormente. A orientação faz o quê? Permite mudar como o conteúdo vai ser impresso na folha. Se ela vai ser impressa no formato retrato, que é a folha vertical, a folha em pé, ou no formato paisagem, que é a folha na horizontal, a folha deitada. Tá? Por padrão, sempre que eu abro o Word, sempre vai vir em formato retrato, que é a folha em pé. Porém, há situações, fazer um cartaz, um comunicado de vendas, enfim, pode ser que seja melhor, fique mais adequado trabalhar na folha paisagem. Certo? Certo. Até aí tranquilo, né? Aham. Nicolas, pode continuar então. Beleza. Vou só desativar aqui. Uhum. Acho que eu vou ter que tirar aqui primeiro o compartilhamento. Aí. Beleza. Obrigado. Deixa eu só voltar lá. Bom, apareceu para vocês aí? Uhum. Sim. Então, o próximo item é o tamanho, que é o tamanho da folha. Tipo, o padrão é A4, que é o sulfite, né? Que é o que a gente mais usa, mais convencional. Que, por exemplo, mas tem outras opções também. Pode ver, tem carta, ofício, executivo. E você também pode personalizar, você pode decidir o tamanho que você quer. Aqui, ó, em mais tamanhos de papel. O padrão é o papel porque é o que a gente mais tem, né? Que a gente mais usa. O papel sulfite, o A4. Aqui você pode decidir a largura, a altura. Perceba que fica ao lado das margens aqui, ó, em configurar página, que a gente já tinha visto. Você não precisava ter clicado, feito todo aquele processo para acessar essas configurações do papel. Bastava só clicar aqui em papel e você obtinha as configurações. Agora aqui você pode configurar a largura e a altura de acordo com o que você quer. Ou pegar um outro papel já disponibilizado pelo Word. Aqui tem a visualização, né? De acordo com o que você está fazendo. Opções de aplique, igual as margens, nessa seção, desse ponto em diante ou no documento inteiro. E aqui tem definir como padrão. Mas como o Dada falou, você só define como padrão caso você seja alguma coisa que você use sempre. Por exemplo, você troca o tipo de papel para outro, mas você só vai usar uma vez. Você não vai definir como padrão. Não faz sentido. Você deixa assim mesmo, só salva, não define como padrão, clicando no OK aqui você salva as configurações que você vai aplicar no seu documento. E assim você consegue usá-las. Bom, o próximo é a coluna, são as colunas. Por exemplo, eu vou diminuir o zoom aqui. Assim vocês conseguem ver a página inteira? Uhum. Sim. Então, a coluna, ela é muito utilizada em jornais, né? Pode ver que o jornal é dividido em coluninhas, assim. Por exemplo, eu vou pôr 2 colunas, para vocês terem uma visualização. Bom, formou 2, perceberam? Tipo, não tem segredo. Você pode formar mais, pode deixar uma maior que a outra. E você também tem as configurações. Por exemplo, aqui você decide o número de colunas. Se você quer linha entre as colunas, por exemplo, ó, ele formou uma linha aqui na visualização. Eu tiro, ele sai. Aqui você decide a largura e o espaçamento. Aqui as opções de aplique. Quando você quer salvar, só clica em OK, ele vai salvar na hora. Eu vou dar um cancelar aqui e voltar para uma coluna. Por exemplo, eu vou pôr 2. Perceba que olha como está o papel. A segunda página ficou só em uma coluna, mas porque eu deixei o espaçamento em branco também, né, em colunas. Mas caso, por exemplo, eu deixei uma coluna de novo, eu selecione tudo, menos os espaços em brancos, né, até a última letra aqui. Deixa eu só
até aqui e ponha 2 colunas, percebeu a diferença? Na segunda página ele não ficou até o final aqui, ele já dividiu em 2 e ficou mais uniforme, vamos assim dizer. Percebeu a diferença, Eduardo? Sim. Nossa. Voltando. Voltar ao layout de página. Se tiver alguma dúvida, algo que você não entendeu direito, pode interromper aí ou pôr no chat. Daí a gente atende já, tá bom? Uhum. Beleza, eu vou voltar pro zoom normal agora. Bom, agora as próximas são as quebras de texto. Aqui a gente tem opções de quebra, né? Mas basicamente é assim, ó. Olha o primeiro parágrafo. Eu vou pôr meu cursor no final dele. Clico, meu cursor tá lá. Eu vou fazer uma quebra. Perceba que onde eu fiz a quebra fica em uma página e o restante fica em outra. E você fez uma quebra no seu texto. Conseguiu visualizar? Sim. Beleza, voltando. Agora, os números de linha. Por exemplo, deixa eu só tirar isso aqui. Tem o contínuo, que ele vai enumerando suas linhas. Você consegue, assim, ter controle de quantas linhas Opa, tem. que susto! Uma forma de organização, sabe? Fiz a transição Ué? correndo assim. Aleatório. Bom, Bebê, O- Bebê esqueceu de desligar o microfone. eu sei, esqueceu. Vai ficar fazendo barulho. Uhum. Bom, se estiver atrapalhando, você me fala. Que daí eu Tá. vou lá e desligo, tá bom? Aham. Beleza. Pode ver aqui. Eu pus... Opa. Eu coloquei a numeração contínua. Então ele vai enumerar todas as linhas e ó. E aí ele continua, mesmo que mude de página. Até a última linha que eu escrever. Percebeu? Ah, e a página vai fechar em 10 minutos, tá? Daí eu vou mandar outro link pra gente terminar isso aí. Aham. Bom, o contínuo, você viu que ele não para. Agora a gente pode pôr a opção de reiniciar em cada página. Ou em cada sessão também, tem outra opção ali. Pode ver, quando acaba a página e volta, tem a outra, né? Ele reinicia, 41, volta para o 1 de novo. Essa é uma das opções também. Você pode suprimir no parágrafo que você tá, né? Por exemplo, eu tô no primeiro, deixei o cursor lá. Eu posso suprimir no parágrafo atual e começa no segundo já, segundo em diante. Opa, aqui você... Teu filho chegou aqui. Bom, então, você percebeu que eu consigo juntar também duas opções. Por exemplo, eu selecionei reiniciar em cada página, com suprimir no parágrafo atual. Eu consigo juntar algumas opções, entende? Abaixo, deixa eu só voltar aqui. Abaixo da numeração de linhas, dos números de linhas, a gente tem a hifenização. Para que serve? Bom, sabe quando você está aqui no final da linha e você quer escrever uma palavra muito grande? Você sabe que o Word ele não separa. Ele manda, se a palavra for muito grande, ele manda para baixo. A palavra vai ser escrita lá embaixo. Ele não separa. Tipo, na escola, o que a gente faz? Quando a gente está escrevendo, a gente põe, e a palavra não cabe, a gente escreve o que dá, põe um tracinho e escreve embaixo na linha seguinte o resto da palavra. É isso que a hifenização faz. Pode ser automática ou manual. Perceba, hifenizei. Perceba que é isso aqui, ó. Perceba essa palavra aqui, elementos. Percebeu que ele escreveu uma parte aqui, hifenizou, que ele fez o tracinho, e escreveu o resto embaixo. Essa é a hifenização automática, que ele vai fazer isso em todo o seu texto. Tem a hifenização manual também, que ele pergunta as palavras que você quer hifenizar. Claro que são só as que ele deixa, né? Eu escolho, quero hifenizar? Quero. Quero hifenizar? Não quero. E assim vai. E assim você consegue fazer manualmente, pelo que o Word deixa você fazer. Ele dá as palavras, né, que podem ser hifenizadas e você escolhe se você vai hifenizar ou não. Essa é a manual. Bom,
esse foi o grupo de configurar página. Agora a gente vai pular para outro grupo, mas antes disso, tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não. Beleza. Algum comentário, Dada? Não, até aí tranquilo. Beleza. Então, agora o próximo grupo é o parágrafo. Pode ver que as primeiras opções são as de recuo. A gente pode aumentar ou diminuir direita e esquerda. Por exemplo, estou no primeiro parágrafo aqui. Eu posso aumentar ou diminuir. Perceba a diferença. Ele vai diminuindo, ele vai, quando eu vou fazendo essas alterações, ou ele vai alargando ou diminuindo. Percebeu? Sim. Então, depois a gente tem as opções de espaçamento antes e depois da linha. Por exemplo, eu vou selecionar esses dois parágrafos aqui. Selecionar os três, na verdade. E aí eu vou dar o espaçamento antes e depois. Percebeu que vai ficando mais afastado? Eduardo? Sim. Percebi. Percebeu? Beleza. Então, é para isso que serve. Ele dá os espaçamentos, tem o recuo aqui. Mas o recuo também está presente na página inicial. Aqui, ó, quando eu vou em página inicial, eu posso recuar por aqui, ó. Por esses dois botões aqui, ó. Aumentar, diminuir o recuo. Aqui no layout de página também tem. E aqui você pode escrever, enfim. Você consegue ter um controle maior do recuo. O próximo grupo é o organizar. Eu peguei umas imagens aqui para conseguir mostrar de um jeito melhor. Por exemplo, a posição. Qual posição na imagem eu quero? Eu posso colocar em qualquer uma dessas, ó. Colocar lá em cima. Ela fica aqui. Perceba que ela faz uma quebra no texto. Você pode pôr em outras posições, claro, mas eu coloquei em cima porque por escolha só. Perceba que ela faz uma quebra no texto. E aqui eu tenho as opções de quebras no texto. Percebeu? Ó? Consigo fazer quebras de acordo com essas opções. Ó. Perceba que ficou mais redondo aqui. Consigo deixar superior e inferior, a imagem atrás do texto. As duas imagens estão atrás do texto, né, na verdade. Porque aí a gente tem outro recurso. Ó. Eu consigo pegar ela, por exemplo, selecionei a imagem jumper. Eu posso trazer ela para frente da imagem só, né? Que já está na frente da carinha pensante. Ou na frente de tudo. Coloco na frente do texto. Ó. Perceba que ela ficou à frente agora. Tem as opções de recuo. Eu posso enviá-la para trás do texto. Mas ela ainda está acima da imagem da carinha pensante. Eu posso recuá-la mais ainda. Ó. Perceba que ela vai ficar atrás da carinha que está pensando. Notou? Sim. Então, você pode ir mexendo com essas coisas, de colocar atrás do texto, atrás de imagens, de acordo com essas ferramentas aqui, avançar e recuar. Bom, mas tem algumas vezes que a gente tem muita imagem no nosso documento e a gente não consegue selecionar. E para ficar mais fácil, a gente tem o painel de seleção aqui. Perceba, eu clico nele e ele mostra as imagens que tem, os elementos que tem no meu texto. Por exemplo, perceba que a imagem 7 já está selecionada. Mas se eu quiser selecionar, tipo, quando tem muitos elementos, eu posso só clicar, por exemplo, na imagem 6, que é da pessoa pensando ali, e ela já fica selecionada. Aí eu posso mover ela, tipo, de acordo com do modo bem mais fácil. Posso selecionar aqui. Aí quando você seleciona as duas, você tem a opção de agrupar. Perceba que, olha como elas estão separadas, né? Quando eu agrupo, perceba que o quadrado encobriu as duas, ficou só um. Percebeu? Sim. Na opção agrupar. Agora eu vou desagrupar de novo. Como as duas estão selecionadas, se eu quiser girar, as duas vão girar. Eu posso inverter também, tem essas opções.
eu posso girar e inverter. Eu tenho as opções de alinhamento aqui também. Centralizar, alinhar à direita. Alinhar na parte inferior. Tem opções de alinhamento. E... Bom, isso aqui... Tem alguns certificados que são assim, que eles colocam a imagem atrás do texto, assim, tipo, pra ficar a logo lá da empresa, né? Bom, não é uma coisa que você vai usar sempre, mas você já aprendeu, pelo menos. Tem algum comentário aí, Eduardo, alguma coisa? Volta para nós lá a imagem no posicionamento normal e e compartilha a tela comigo. E deixa eu compartilhar minha tela. Assim fica mais fácil fazer os trabalhos da escola. Hã? Quando precisar fazer um trabalho da escola, assim fica bem mais fácil. Ah, sim. Dada, falta... Hum. Só lembrando que falta 1 minuto aí pra fechar a sala. Uhum. Pode... Tá. Vai cair a sala aí, vai fechar a sala, Bonato, mas aí a gente já manda o link de novo para voltar, tá? Tá. Então eu vou esperar cair aqui para eu poder, na sequência, fazer um comentário sobre essa parte, tá? Beleza. Nada do Renan, hein? Cadê ele, hein? Mas eu vi ali que ele viu por último só meio-dia. Ah, no WhatsApp? Aham. Ele tava dormindo, isso não serve. Ou foi lá na chácara, né? Onde que é a chácara? Aí Ah, mesmo, perto? Só que é um pouquinho mais pra lá. Lá pro sentido Bugre? Só que em vez de você ir